gente daria o prêmio de melhor roteiro adaptado na rodada do fim de semana? Vamos chamar o Fernando Calas para saber se o futebol espanhol merece, porque adaptaram o que a gente tem de menos adaptável aqui, no que a gente não gosta, o know-how que a gente não gostaria de exportar para o mundo. Virou bagunça o futebol espanhol nesse fim de semana com o uso do VAR, Calas, que foi tão elogiado aí, foi tão bem cuidado, teve até cartilha para o torcedor, lembra? E aí deu confusão no fim de semana. Bom dia, bem-vindo à redação. Pois é, Barreto, bom dia. Deu uma confusão danada, inclusive hoje, eu acho que está abrindo todos os meios de comunicação da Espanha, seja de Madrid ou de Barcelona. Essa decisão polêmica do árbitro de dar um pênalti no Casimiro, que quando você vê a imagem claramente não foi, né? O zagueiro ele chuta o ar, de repente pode raspar um pouquinho, mas nem isso eu vejo, né? E o juiz marcou um pênalti e o VAR ratificou, confirmou a decisão do árbitro. E o que mais chama a atenção, Barreto, e a gente volta ao que a gente discutiu semana passada, a gente leva discutindo sobre o VAR aqui na Liga Espanhola, no Campeonato Espanhol, é a falta de transparência. Primeiro, o juiz nem vai ver a jogada na cabine, né? Ele não revisa a jogada, né? E também não mostra o replay na televisão, no estádio, coisa muito esquisita, né? E foi uma decisão que, assim, tá todo mundo coçando a cabeça, falando assim, cara, o que está acontecendo? Né? Será que a tecnologia é uma maravilha, né, Barreto? O problema é quando bota a tecnologia em mãos erradas, aí começa a dar tudo errado, né? Normalmente quando dá problema aqui é aquela peça que tem entre a tela do computador e a cadeira. Esquece que continua envolvendo o humano, né? O VAR é tudo para ajudar, é uma ferramenta para facilitar, mas continua tendo uma interpretação humana ali que é falha e polêmica, ou interpretações diferentes. Porque esse é o tipo do lance que eu fico curioso para saber qual foi o diálogo entre cabine e árbitro de campo que fez com que ele sequer fosse ver. Porque esse é o tipo de lance que a cabine pode dizer, olha, tem um erro claro aqui. Lance de pênalti, para a gente relembrar, é um dos que a cabine sempre olha. Sempre olha, sempre é revisado. Sempre é revisado. Seja um pênalti que o árbitro já marcou, como foi esse caso, ou um pênalti que ele não marcou, mas a cabine acha que... Mas que a cabine muito claramente tenha constatado um erro evidente. E aí ele pode ou não ter a tomar a decisão de olhar. Porque no lance de um equívoco tão claro, o árbitro, no mínimo, deveria ter ido fazer a revisão. E ele nem se encaixa. Se há uma concordância, eu acho que aí não chama o árbitro, né? Se a cabine concorda, eu também acho difícil, mas se a ideia da cabine foi a mesma do árbitro, aí segue a vida. Porque a gente está diante evidentemente, de um elemento novo no jogo, que obviamente há pessoas sendo treinadas para executá-lo, mas que evidentemente vai haver equívocos na sua implementação ao longo do tempo. Isso é absolutamente natural. Agora, esse lance ele não envolve nenhuma das questões que me parecem delicadas nesse momento. Uma delas, por exemplo, é a revisão de alguns lances em câmera lenta, que elas mudam a percepção do impacto, até de um toque na mão, de uma movimentação para a bola. Esse tipo de lance ele não envolve nada disso. Na Liga dos Campeões, por exemplo, no jogo Schalke e Manchester City, teve um lance de pênalti num toque de mão após um chute de fora da área, que a exibição da imagem em câmera lenta alterava demais a percepção de intencionalidade ou não do lance. Quando você inclusive tem uma falta, de movimento empurrão, natural né? ou não. De empurrão também. Você não tem noção daquela força e se é uma nada disso justifica esse tipo de percepção nesse lance como uma questão da implementação, do processo de implementação do VAR. É um erro humano muito grosseiro. Ali o que parece, né, Calas? A impressão que a gente tem é de arrogância do árbitro. De dizer, eu não quero ver. Eu não sei o que é, sinceramente, Barreto. Assim, todas as vezes que tem algum lance polêmico, a gente vê na redação, assim, vários argumentos, né? Ontem que não teve argumento, Barreto, não teve, ninguém conseguiu argumentar, conseguir construir um raciocínio lógico para dizer que foi pênalti. Na redação, né, de um jornal que cobre o Real Madrid, que o Real Madrid é o que dá pra gente o ganha-pão do nosso dia a dia. Né? E não teve nenhum tipo de argumento. É uma coisa. Não tem aquele negócio, por exemplo, no lance do gol do Morata, né? Que você fala, poxa, será que o empurrão foi mais, foi menos contra a Juventus na semana passada, que anularam o gol do Morata? Né? Eu não consigo entender, sinceramente, Barreto, não tem explicação. Eu não consigo. Em jogadas interpretativas, de repente você consegue interpretar. Mas não tem, Barreto, não consigo encontrar nenhuma explicação lógica e racional para confirmar esse pênalti. Não existe, não tem como. Os jornais de Madrid, em momento algum, quiseram, né,
Nem que seja botar panos quentes na história, né? Eles foram direto ao tema, né? Um VAR de dúvidas, diz o As, porque as dúvidas não é questão de ter dúvida com relação ao pênalti, é ter dúvida com relação ao uso do árbitro de vídeo, porque se é para usar desse jeito, né? Muito Vinícius e pouco VAR. É só o que escapa, porque o lance é tão escandaloso, está se discutindo tanto o lance e menos o mal que joga o Real Madrid sistematicamente nos últimos tempos. O árbitro se equivocou, diz o As. Não houve pênalti em Casimiro, né? O equivocou foi suave, né? O árbitro falhou grotescamente. Poderia ser outra forma ali. O Madrid se pendura no VAR, diz o El País. Aí um pouquinho mais na sua linha, né, Mansur? Dizendo assim, ó. Ganhou por causa do VAR, que está jogando mal. O nível de jogo, até contra o Ajax, na Liga e o mundo deportivo de Barcelona, evidentemente, né, é menos contido nas suas palavras. Chama de escandaloso. E o Sport diz que o VAR e o árbitro deixam vivo o Madrid. Outro jornal de Barcelona, o Sport, também sendo bem crítico aí na relação desse uso. Que, como disse o Calas, né? Nem se assim um torcedor do Real quiser interpretar, sabe? Mas vendo por outro lado, não, nada. Não houve nada. Enfim, é o tal do roteiro adaptado que a gente está dizendo aí. Na Europa resolveu importar coisas muito nossas. Como, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. Que loucura, hein? Que coisa. Acho que talvez o tema mais debatido nas redes sociais, né? Impressionante. Porque as redes sociais adoram uma treta, né? Então, quando deu aquela confusão entre o Kepa e o Sarri... Não foi só o Kepa, né? Porque a maneira como o Sarri teatralmente transformou a cena, acho que multiplicou a polêmica por 10. Porque a gente está acostumado a ver isso aqui, e aí por isso essa brincadeira do roteiro, mas normalmente quando o técnico percebe que o jogador não quer sair, ele dá uma segurada. Ele não fica sinalizando. O curioso é que a primeira reação do Kepa, o Cabageiro já está ali pronto para entrar e conversando com o Sarri. E o Kepa já fez um sinalzinho ali, tranquilo. Não, professor, tô bem. E até o Cabageiro fala com o próprio Sarri ali. Ele disse assim, ele tá falando lá que não, né? A gente vê o gesto, tá falando que não, que tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o Sarri, aí é que começa a treta mesmo, porque o Sarri não aceita, não. Não é aquela coisa assim, a gente resolve depois, né? Fica aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Não, ele insiste. Ele não tem uma aceitação do Sarri no sentido, você tá bem, então fica, porque ele ia sair por questão física, né? Quando ele disse que não, o Sarri podia dizer, legal, não, então se você tá bem, continua. Mas não, ele fala, eu quero que você saia. E ele não sai. E aí, o Sarri enlouqueceu. Ele enlouquece. E aí você já tem uma carga sobre ele que é gigantesca nas últimas semanas, desde os resultados recentes do Chelsea, e que colocam em questão a permanência dele no clube. Ele chegou a sair, Não sei se isso né? tudo explodiu. Ele não chega a cruzar a porta, não. O bom é o árbitro que pega a placa e desce e fica meio na dúvida. O que eu faço agora? Eu levanto a placa. É para substituir, não é? O que faz? Na verdade, é bom esclarecer, né? Pela regra do futebol, o jogador não é obrigado a sair. Não. Se o árbitro entender que está havendo a discordância, ele pode fazer o jogo recomeçar e o que não pode, por exemplo, é o jogo recomeçar sem goleiro. Isso não pode. Ou com 2 em campo, né? O outro não pode entrar. Mas o juiz percebendo que o jogador está se recusando a sair, o jogo recomeça. E o VAR não foi o que aconteceu no caso Ganso. Evidentemente decisivo para o time dele, o VAR. Então eu estou olhando ali a nossa legenda. O Kepa, nesse caso, não foi decisivo para o time dele, evidentemente, porque aconteceu esse tédio aí, Guardiola ali, aplaudindo, nem comemora mais. Um título a cada 23 jogos, moço. É muito impressionante. Nessa hora tem que tirar o chapéu. Agora, o Kepa não foi decisivo a favor do time, também nem contra, né? O Cabageiro também provavelmente não seria, né? Acho que não tinha nenhum torcedor esperando que o Cabageiro fosse fazer diferente. Pensando assim com a cabeça do treinador, voltando, tem que voltar a história 2 minutos antes do fim da prorrogação. Tem um chute do Agüero, na hora que ele cai e faz a defesa, ele cai se contorcendo assustadoramente. E a sensação é que ele está com câimbras. E ele pede até para... Aí vai ao atendimento médico, e aí você imagina no entendimento do treinador que está na beira do campo. Eu estou indo para uma decisão por pênalti e não preciso nem levar em conta o fato de que eu tenho no banco um goleiro que há pouco tempo decidiu uma Copa da Liga pegando 3 pênaltis, a favor, inclusive, do City, que era o rival naquele dia. Mas, enfim, eu estou indo para uma decisão por pênalti com um goleiro que, eventualmente, não está em condição física ideal. É até compreensível que ele queira fazer a mudança, que ele decida, naquele momento, não ir para a decisão por pênalti com o goleiro nessas condições. E aí você tem a recusa dele. E aí, naturalmente, você tem o goleiro que tem ali uma pretensão você começa a se sentir bem, quer participar do momento decisivo do jogo,
tem a chance de ser o herói da conquista, enfim, aí tem um monte de coisas envolvidas. Eu ainda acho que nessa hora o julgamento tem que ser do treinador, obviamente recebendo a mensagem do médico. Eu não sei como essa mensagem chegou a ele. O Sarri disse após o jogo que o mal-entendido se origina da forma como a primeira mensagem chegou por rádio, lá do atendimento ainda do campo, e depois da chegada dos médicos, que a mensagem era mais tranquilizadora de que daria para ele ir para eu senti falta dessa comunicação básica que a gente tem quando um jogador sente alguma lesão, alguma câmera, que são dos próprios companheiros com o treinador, de sinalizar, ó, não vai dar, substitui, ou não, peraí, aguarda um momento. É o próprio Kepa que faz isso, fala, não, tô bem. E aí você não vê, tipo, o treinador... Nem o médico contundentemente... Sim, o treinador perguntando ao médico, ou algum jogador que está próximo, qual é a situação. E aí, tem condição, não tem? E aí eu acho que quando ele vê a situação, que o Kepa diz que não, aí eu sinto mais a arrogância do treinador. De assim, agora eu não vou voltar atrás. Já chamei o Cavadeiro, já conversei com ele, agora você vai sair. E aí cria toda aquela cena, que aí fica mais patética ainda, que é a reação dele depois. A fúria do... O Sarri é o Mourinho que ainda está no emprego, né? Porque ninguém Os jogadores já dele. decidiram pela saída dele. Uma cara de hora extra, né? No caso do Manchester United, a direção do clube já acatou o pedido. No caso do Chelsea, ainda não, né? Agora, lembra o caso do Paulo Henrique Ganso aqui, Sim. né? Quando o Dorival Júnior queria substituí-lo, ele fez um gesto tipo, né? Eu vou ficar aqui e tal. Mas o Dorival resolveu depois, né? Não deu esse chilique. Não. Resolveu depois ele conversou, não gostou, mas não deu esse chilique. Ele não tirou a calça pela cabeça dele do lado de fora, não. Aqui, para a gente fechar, ainda na entrega de prêmios aqui do nosso Oscar, o prêmio de melhor ator, nós resolvemos fazer, não o que a gente faz com o troféu Alberto Roberto, que é entregar para o maior canastrão. Né? Casimiro é candidato, né? O melhor simulador, né? Resolvemos entregar para um protagonista, né? Como foi, por exemplo, o Rami Malek no filme. O que no Brasil é conhecido como o filme do Queen, né? Porque é difícil falar Bohemian Rhapsody, então a gente fala que é o filme do Queen. Né? O filme do Freddie Mercury, que é justamente quem o Rami Malek interpreta com brilhantismo, né? Realmente foi... O filme não foi aclamado pela crítica, né? Mas a interpretação dele chama muita atenção pela semelhança, como ele conseguiu incorporar, né? O comportamento mesmo do Freddie Mercury. E a transmissão não mostra, mas ele caiu do palco, né? Tem sempre aquela cobertura pós-Oscar e eu descobri isso. Então nós resolvemos dar o Oscar para o protagonista do fim de semana, né? Porque assim, quando o Messi tem uma atuação que a gente diz que é uma das melhores atuações da carreira dele, algo muito extraordinário aconteceu, né, Calais? Saiu da rotina, que é a rotina do Messi, que já é uma rotina extraterrestre. Pois é, Barreto, o Sevilha estava ganhando, né? Ele virou, marcou 3 gols, um deles uma pintura, uma coisa impressionante. E eu acho que aquele negócio, esse tipo de jogo, eu acho que é pra gente acordar de vez em quando e lembrar que o Messi tem uma coisa que ele faz o extraordinário virar banal, né? Então de vez em quando ele faz uns joguinhos como esse para lembrar a gente que não é banal, que realmente ele é um grande privilégio vê-lo jogar, né? Eu acho que são já 50 e tantos, né, hat-tricks na carreira. Né? Ele praticamente era um jogo que era importantíssimo, porque com a vitória do Real Madrid, a vitória do Atlético, de repente os dois entravam na briga de novo da Liga. Então ele ganhou o jogo sozinho, Barreto, e foi uma coisa impressionante. É o hat-trick de número 50 da carreira do Messi, e ainda tem a assistência para o Suárez, que o Suárez agradece, né? Mais um toquinho de categoria. O Messi já entrou nessa categoria que a gente está discutindo do Guardiola, que já deixou de ser notícia, quando ele só joga bem. É isso. Quando ele só faz muito gol. Sensação de mais um dia na firma. E o Messi vai acumular prêmios, porque nós vamos dar para ele também melhor fotografia. Isso circulou pela internet aí ao longo do fim de semana e a semelhança realmente é impressionante. É impressionante. Meu filho chegou a me perguntar se ele fez por querer. Papai, ele fez por querer? Eu falei, duvido, filho. É um daqueles momentos mágicos, assim, o soco no ar é uma expressão muito da comemoração do Pelé. Mas fazer exatamente, subir no Dembélé como o Pelé faz... Você sabe que a minha infância é tão marcada pela figura do Pelé, porque não dependia só dele. Exatamente. Eu não tive a felicidade de ver o Pelé jogar. Assim, eu já era criança quando ele estava terminando a carreira, mas não tem na memória. Eu tenho mais o Cosmos até na memória, até porque aquilo era tudo muito fantástico, né? Para minha infância, ver futebol nos Estados Unidos, aquelas imagens coloridas e tal.
Mas o Pelé, no ápice da carreira, eu não tenho uma lembrança viva dele. As coisas que eu tenho são enfim, dos vídeos, dos DVDs, tem o como é o nome do filme do Aníbal Massaíni, meu Deus? Pelé Eterno. Pelé Eterno, que tem uns extras inacreditáveis, assim. Quem não conseguiu ver o Pelé jogar, se parar um tempo para ver aqueles extras, vai entender, né, como o Pelé era extraordinário, né? Mas a minha infância é tão marcada por isso, pela grandeza do Pelé, que para mim, comemoração de gol era o soco. Não tinha outro jeito de comemorar. Depois é que eu passei a entender, não, tem outros, dá para fazer de outro jeito. Esse é o jeito O mais dele. sensacional dessa junção das fotos é que até o ângulo do fotógrafo é igual. Exatamente, eu ia falar isso, porque o ângulo poderia ter sido de lado, já não, teria uma referência, o fotógrafo estava no mas lugar seria certinho. idêntico, mas o ângulo é perfeito, né? É o mesmo. Agora, Incrível. E assim, puxam-se também as comparações entre Pelé e Messi. E vamos aceitar que uma nova geração, tem cada vez mais gente achando que o Messi é melhor. Por que o jogo não pode ter o grande fenômeno de sua época? Não, eu acho que mesmo que Porque assim... a comparação não há ninguém apto a fazer. Veja bem, eu acho que até o fim da carreira do Messi, eu ainda vou ser fiel ao Pelé. Porque eu sou brasileiro, porque ele marcou minha infância, porque tem várias coisas emocionais que me fazem fugir da comparação. Mas aí não é uma comparação objetiva. técnica, objetiva. Não, mas... Porque quem está apto a fazer? A comparação técnica objetiva é dificílima Então, também. É porque mesmo na técnica você vai esbarrar na questão dos títulos pela seleção, por exemplo. Mas há uma série claro, não ganhou de Copa. questões. Mas eu não sou do tipo que não aceita que alguém diga que o Messi é melhor que o Pelé. Lógico que pode dizer. Que pode dizer? Claro que pode dizer. E é o jogador da tua época. Ele provavelmente marcou a infância de muita gente. Qual idade precisa ter um cidadão para poder comparar as duas carreiras, tendo sido um observador vivo das duas? Você ser um pouco mais velho que eu, ter passado dos 60. 69, 70. eu acho que os 69... Mais conforto com 70 anos. Só que ele precisaria de um outro pré-requisito que eu acho que ninguém no mundo é capaz de cumprir. Que é ter um painel de visualização das duas carreiras minimamente parecido. Porque hoje a gente tem acesso a 100% dos jogos do Messi. Muito, tem demais. Sim. E quem viu a carreira do Pelé deve ter visto 20% dos jogos. 30%. No máximo. Porque a exibição era outra. Era muito mais uma carreira de feitos recontados por quem os presenciou e por momentos de destaque separado do que... Então, tudo isso torna um ambiente de observação muito distinto, gente. Não, a comparação é impossível. A Sem contar as comparação transformações exata, assim, Claro. é impossível. Mas eu digo sempre isso, é uma felicidade poder testemunhar carreiras como a do Messi, a do Cristiano Ronaldo e outras que a gente viu recentemente, Zidane, Ronaldo, Claro. enfim, por aí vai, né? E Quanto você mais, ter na mesma melhor. geração Messi e Cristiano Ronaldo É já é uma oportunidade incrível. Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. Quer ser meu aluno? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço para trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo. Hoje eu tô aqui em Cancún, no México, só para você ter uma ideia. Você também vai aprender como que você também pode fazer isso. Clica agora no link na descrição.